Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia para você. Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo, ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês e devo avisá-los que quando a turma aí, a nossa dupla chegar da Loura do Bonfim, será uma outra história mitológica da cidade de BH, um pouco assustadora também, viu? Opa, vamos aguardar então o próximo capítulo ou o próximo episódio, né, Orion? Orion, falando em episódio, o Conselho dá bomba em reajuste de 300%, né, no salário do governador de Minas e secretariado também com a sua análise sobre este assunto. Luciana, também há risco aí de inviabilizar a homologação do governo federal à adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, caso venha a ser aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas, para evitar que o Estado volte a pagar altas parcelas da dívida com o governo federal, por razões técnicas e até políticas. O Conselho de Supervisão do regime de recuperação fiscal, ele é encarregado de monitorar as ações do Estado enquanto estiver valendo o regime de recuperação fiscal. Ele avaliou de forma unânime que o aumento salarial de 300% que o governador Romeu Zema concedeu a si e aos seus secretários seria irregular. O Conselho solicitou a projeção do impacto financeiro da medida e, do ponto de vista técnico, a alegação é que os estados que aderiram ao regime não podem reajustar ou adequar salários de membros dos poderes, servidores ou até de militares até o final do plano, que deveria durar aí 9 anos. A adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal foi feita por Zema a partir de uma decisão judicial. Em outubro do ano passado, Zema alegou à Assembleia Legislativa de Minas que o reajuste de 300% era necessário para que os funcionários públicos não recebessem mais do que o governador, que marca o teto salarial do Estado, e também sob a justificativa de que os vencimentos deles estavam congelados há 15 anos. Do ponto de vista político, o governo federal pode avalizar a adesão ao regime de recuperação fiscal nessas condições, mas o governo Zema não investe na interlocução nem no bom relacionamento com o governo federal. Além disso, o governo federal não concorda com os critérios e condições do atual regime de recuperação fiscal e por isso está apoiando nas mudanças propostas pelo projeto do senador Rodrigo Pacheco de renegociação das dívidas do Estado. O Conselho de Supervisão ele é formado por 2 membros federais, um do Tribunal de Contas da União, outro do Ministério da Fazenda e um terceiro de Minas Gerais. Os 2 votaram contra e o de Minas Gerais se absteve da votação. Entre uma situação e outra, o governo de Minas recorreu ao Supremo para ter mais prazo antes de voltar a pagar a dívida. Então espera a tramitação e aprovação do projeto de Pacheco no Senado, na Câmara e também na sanção do presidente Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, colocou um prazo aí de 10 dias até dia 1º de agosto para que Minas passe a aderir ou não ao programa. E a Advocacia Geral do Estado voltou ao Supremo pedindo prazo que fosse até o dia 28 de agosto. Após muito debate, a Assembleia aprovou em primeiro turno o projeto que autoriza o governo de Minas a aderir ao regime de recuperação fiscal, mas a matéria ainda precisa ser votada em segundo turno no dia 1º de agosto. Além de precisar ser aprovada em 2 turnos, é necessária também a aprovação de um outro projeto de lei complementar que irá determinar as diretrizes dessa possível adesão, regulamentando os gastos e as despesas do Estado. No meio desse impasse, Luciana, da dívida aí, Minas teve outra notícia negativa para a sua política econômica, A Bravo Motor Company, Brasil Energy, anunciou que investirá 1 bilhão e 270 milhões na construção da primeira fábrica de baterias de lítio da América Latina na Bahia. Inicialmente o projeto seria realizado aqui em Nova Lima, na Grande BH, mas divergências sobre políticas econômicas e financeiras redirecionaram o investimento. Em 2021, a Bravo anunciou um protocolo de intenções com o governo de Minas para instalar um complexo que incluiria a produção de veículos elétricos, com investimento total previsto de 25 bilhões de reais. No entanto, mudanças na postura do governo mineiro, especialmente após declarações do governador Zema sobre os carros elétricos serem uma ameaça aos empregos
dos brasileiros teriam influenciado, então, na decisão da empresa. Em nota, a empresa diz que a escolha pela Bahia foi baseada em posicionamento estratégico e geopolítico para promover aí uma cadeia de valor desde a mineração até a produção de baterias, e que a Bahia tem se mostrado comprometida com a economia verde. Muito bem. Orion, o Senado estaria na mira de um ex-presidente? Qual é o contexto desta vez? Na verdade, Luciana, diante da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, o bolsonarismo, né, os seguidores deles, os aliados, todos da extrema-direita, querem, além de disputar a presidência da República com outro nome, eleger o maior número possível de senadores. A estratégia já foi definida e por uma razão simples. É bom lembrar que nas eleições de 2026 estarão em disputa 54 cadeiras das 81 do Senado. São 2 vagas por estados. Na eleição de 2022, o bolsonarismo elegeu dos 27 cadeiras em disputa, 8 senadores do PL, fora os eleitos por outros partidos e ainda os que estavam no exercício do mandato. Então, a bancada atual do PL é a segunda, integrada por 13 senadores, depois do PSD com 15 senadores e à frente aí do MDB, que tem apenas 11. Além de ter maioria parlamentar no Senado, qual que é o principal objetivo do bolsonarismo? É assumir, na verdade, o controle também do Supremo Tribunal Federal, o temido STF dos bolsonaristas. Além de guardião da Constituição, o STF é a Corte Constitucional que dá a última palavra em tudo que diz respeito à interpretação da Constituição, que é a lei máxima do país. O Senado tem maior influência na escolha de ministros, de novos ministros do Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, eles querem, os bolsonaristas, alcançar número suficiente para caçar mandatos de membros da Corte. De acordo com Marcos Verlaine, analista do Departamento Sindical, os bolsonaristas vão jogar todo o peso político do ex-presidente nas eleições para o Senado, porque, abre aspas, têm ranço contra o Supremo e querem controlar, fecha aspas. E a partir do próximo 1º de agosto, Luciana, poderá haver uma nova reconfiguração de forças políticas no Senado. Uma boa parte dos senadores vai se licenciar nas próximas semanas para disputar as prefeituras nas eleições de outubro. Por isso, o Senado retorna do recesso em 1º de agosto com alguns suplentes cumprindo as funções dos parlamentares. Na véspera do início do recesso, o advogado mineiro Castelar Neto assumiu a vaga no lugar de Carlos Viana, que pretende concorrer à prefeitura de Belo Horizonte pelo Podemos. A mudança foi fruto aí de acordo para que Viana tivesse apoio da legenda, apoio político e financeiro do fundo partidário para viabilizar sua campanha eleitoral. Vários outros vão tomar posse, então, no dia 1º de agosto. Tá certo, Orion, obrigado, certo. Até sexta. Um abraço para todo mundo aí. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço, até lá.